O telefone tocou exatamente às 14 horas e 37 minutos daquela terça-feira de março. Era Eduardo, o contador da loja, com a voz nervosa que eu já conhecia bem demais. Isabela, preciso falar com você urgentemente. É sobre os números do Newton. Desta vez não tem como esconder mais. Fechei os olhos, sentindo o peso familiar no peito. Há 3 anos eu sabia que esse momento chegaria. 3 longos anos observando meu padrasto afundar a empresa da qual eu era dona de 30%, enquanto ele desfilava pela casa da minha mãe como se fosse o rei do pedaço. 3 anos engolindo comentários, humilhações e sendo tratada como se eu fosse um estorvo na vida dele. Quanto desta vez, Eduardo? 50 mil reais em fornecedores atrasados. E tem mais. Ele autorizou compras sem consultar ninguém. Estamos com o estoque cheio de produtos que não vendem e sem dinheiro para pagar o que realmente importa. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Não de nervosismo, mas de raiva contida. Raiva de ter sido paciente demais, de ter acreditado que as coisas poderiam se resolver sozinhas, de ter deixado minha própria empresa nas mãos de alguém que me desprezava abertamente. Mas deixe-me apresentar direito. Meu nome é Isabela. Tenho 28 anos. E por muito tempo, acreditei que ser invisível era minha única opção de sobrevivência. Cresci sendo filha única de pais que se separaram quando eu tinha 12 anos. Minha mãe, Carla, sempre foi uma mulher insegura, daquelas que acredita que precisa de um homem para se sentir completa. Depois do divórcio, ela passou anos pulando de relacionamento em relacionamento, sempre me arrastando junto nessa montanha-russa emocional. Meu pai, Rodrigo, era completamente diferente. Empresário bem-sucedido, dono de uma pequena rede de lojas de material de construção, ele sempre me incentivou a estudar, a ser independente. Mesmo depois da separação, mantínhamos uma relação próxima. Ele dizia que eu tinha cabeça para negócios e sempre me envolvia nas conversas sobre trabalho quando eu o visitava nos fins de semana. Um dia você vai descobrir que é mais forte do que imagina, filha. Ele costumava dizer, bagunçando meu cabelo. E quando esse dia chegar, você vai surpreender todo mundo. Rodrigo morreu em um acidente de carro quando eu tinha 22 anos, cursando o último ano de administração. Foi devastador. Não só pela perda emocional, mas porque ele sempre foi meu porto seguro, minha referência de força e independência. A herança que ele me deixou, 200 mil reais, veio acompanhada de uma carta que eu guardo até hoje. Isabela, use esse dinheiro para construir seu próprio caminho. Não deixe ninguém te diminuir ou fazer você acreditar que não é capaz. Você tem tudo o que precisa para ser bem-sucedida. Naquela época, Newton já estava na nossa vida há cerca de 1 ano. Ele apareceu como o namorado sério da minha mãe, depois de uma sequência de relacionamentos desastrosos que ela havia tido. No começo, confesso que até gostei dele. Newton parecia estável, tinha um bom emprego como gerente de uma loja de roupas femininas no centro da cidade e tratava minha mãe bem. Ele era um homem de 42 anos, cabelos grisalhos sempre bem penteados, tinha aquele jeito formal de falar que impressionava minha mãe. Usava ternos baratos, mas sempre impecáveis. E carregava uma pasta executiva para todo lado, como se fosse um grande empresário. Sua filha é muito inteligente, Carla. Ele dizia nos primeiros encontros. Vai longe na vida. Mas alguma coisa mudou depois que eles se casaram, 6 meses após a morte do meu pai. Foi como se Newton tivesse tirado uma máscara. Os elogios se transformaram em comentários ácidos. A cordialidade virou frieza. E minha mãe, cegamente apaixonada, não conseguia, ou não queria, enxergar a mudança. Isabela, você podia ajudar mais em casa, ele começou a dizer. Sua mãe trabalha tanto, e você aí na faculdade, só gastando dinheiro. Newton, eu trabalho meio período na livraria e pago minhas próprias contas, eu respondia, tentando manter a calma. Trabalhar numa livraria não é trabalho de verdade. Você devia pensar em algo mais sério, mais útil. Minha mãe sempre ficava calada nessas horas, ou pior, dava razão a ele. Ele só quer seu bem, Isa. Está tentando te orientar. Orientar.
Essa palavra se tornou o disfarce perfeito para todas as humilhações que viriam depois. As coisas pioraram gradualmente. Newton começou a opinar sobre tudo na minha vida. As roupas que eu usava, muito chamativa para uma moça séria. Os amigos que eu tinha. Essa turma da faculdade não vai te levar a lugar nenhum. Até mesmo os programas de TV que eu assistia. Você perde tempo com essas bobagens em vez de estudar algo útil. Ele tinha uma habilidade impressionante para transformar qualquer conquista minha em algo insignificante. Quando me formei em administração com nota máxima, ele disse: "Parabéns, mas agora vem a parte difícil. Encontrar um emprego de verdade. Mercado está difícil para quem não tem experiência." Quando consegui um estágio em uma empresa de consultoria, foi: "Estágio não paga nada. Você vai trabalhar de graça para aprender o que já deveria saber." E minha mãe. Ela sempre encontrava uma forma de justificar. "Ele só está te preparando para o mundo real, filha. Homem tem mais experiência nessas coisas." Eu engolia tudo calada, porque amava minha mãe e não queria criar problemas no casamento dela. Ela parecia feliz, mais confiante, e eu não queria ser a filha problemática que atrapalhava a felicidade da mãe. Mas Newton não se contentava em me diminuir. Ele parecia ter prazer em me fazer sentir como uma intrusa na minha própria casa. Mudou as chaves sem me dar uma cópia, dizendo que moça solteira não precisa ficar entrando e saindo a qualquer hora. Reorganizou a casa inteira, jogando fora coisas minhas que estavam lá desde sempre. "Agora essa é a nossa casa, Isabela. Você é visitante", ele disse certa vez, quando reclamei que ele havia doado meus livros sem perguntar. O pior eram os almoços de domingo. Minha mãe fazia questão de manter a tradição familiar, mas aquelas refeições se tornaram um pesadelo. Newton transformava cada conversa em uma oportunidade para me humilhar sutilmente, sempre com aquele sorrisinho sarcástico que eu aprendi a odiar. "E então, Isabela, ainda sonhando em ser empresária?" ele perguntava, cortando a carne com movimentos precisos. "Não é sonho, Newton. Estou me planejando." Planejar é bom, mas você precisa ser realista. Mulher jovem como você deveria focar em conseguir um bom casamento. Carreira é coisa para quem não tem outras opções. "Newton!" Minha mãe protestava sem convicção. "O quê, Carla? Estou sendo sincero. Isabela é bonita, inteligente. Por que desperdiçar isso tentando competir com um homem no mercado?" Eu sentia o sangue ferver, mas me controlava. "Acho que posso tomar minhas próprias decisões sobre minha vida." Claro que pode. Mas decisões inteligentes vêm com experiência. E experiência você ainda não tem. Era sempre assim. Ele nunca me atacava diretamente. Sempre usava essa estratégia de se disfarçar de conselheiro preocupado enquanto me destroçava por dentro. E o pior é que minha mãe comprava completamente esse teatro. Foi nesse período, quando eu estava me sentindo completamente perdida e desvalorizada, que conheci Francisco. Ele era amigo do meu pai desde a juventude e havia sido sócio dele em alguns negócios menores anos atrás. Francisco era dono de uma loja de roupas femininas, exatamente onde Newton trabalhava como gerente. Nos encontramos por acaso em um café próximo à minha faculdade. Eu estava estudando para uma prova quando ele me reconheceu. "Isabela? Nossa, como você cresceu! Sou Francisco, amigo do seu pai." Conversamos por horas. Ele me contou histórias sobre meu pai que eu nunca tinha ouvido. Falou sobre os negócios que faziam juntos, sobre como Rodrigo sempre falava de mim com orgulho. "Seu pai sempre dizia que você tinha talento natural para a administração, que era só questão de tempo até você encontrar sua oportunidade. Foi Francisco quem me fez a proposta que mudaria tudo. Estava planejando expandir a loja, abrir uma segunda unidade, mas precisava de um sócio investidor. E mais do que isso, precisava de alguém com visão administrativa para ajudar a gerenciar o crescimento. Tenho observado seu padrasto no trabalho, Isabela. Ele é, digamos, conservador demais. A loja precisa de sangue novo, de ideias frescas, e eu acredito que você tem potencial para isso." A proposta era tentadora. Investir R$ 150 mil, parte da herança do meu pai,
e me tornar sócia de 30% da empresa. Além do retorno financeiro, eu teria experiência prática real na área que estava estudando. Mas tem uma condição. Francisco continuou. Por enquanto, prefiro manter sua participação discreta. Não quero criar atrito com o Newton. Ele é um funcionário há vários anos, conhece os clientes. É melhor deixar as coisas se acomodarem naturalmente. Aceitei na hora. Era minha chance de sair da invisibilidade, de provar para mim mesma que eu tinha capacidade. E confesso, uma parte de mim queria provar para Newton que ele estava completamente errado sobre mim. Assinamos todos os contratos. Eu me tornei oficialmente sócia da Elegance Moda Feminina, a loja onde meu padrasto trabalhava como gerente. A ironia da situação não passou despercebida, mas na época me pareceu mais divertida do que problemática. Francisco me deu acesso a todos os relatórios financeiros, me incluiu nas decisões estratégicas importantes e eu comecei a acompanhar de perto o funcionamento do negócio. O que descobri me deixou preocupada. Newton estava gerenciando a loja de forma completamente ultrapassada. O estoque era mal planejado. Ele comprava produtos baseado no próprio gosto, em vez de estudar o que as clientes realmente queriam. O atendimento era formal demais, intimidador. As funcionárias pareciam desmotivadas e tinham medo de dar sugestões. Ele administra como se ainda estivéssemos nos anos 90. Francisco comentou em uma de nossas reuniões. Não entende nada de marketing digital. Rejeita todas as sugestões de modernização. Às vezes me arrependo de tê-lo promovido a gerente. Durante os primeiros meses como sócia silenciosa, eu me dediquei a entender todos os aspectos do negócio. Estudei o perfil das clientes, analisei as tendências de vendas, pesquisei a concorrência. E o mais importante, conversei informalmente com as funcionárias para entender os problemas internos. O Sr. Newton não gosta quando damos palpites, me disse Carla, uma das vendedoras mais antigas. Ele acha que a gente não entende nada do negócio. Já sugerimos várias vezes criar perfis nas redes sociais, fazer promoções online, mas ele diz que isso é perda de tempo, complementou Jéssica, outra funcionária. E os fornecedores? Como é a relação com eles? Complicada. Carla baixou a voz. Ele sempre atrasa os pagamentos. Diz que é estratégia de negociação, mas vários fornecedores já reclamaram comigo. Tenho medo de começarmos a ter problemas de abastecimento. Quanto mais eu descobria, mais percebia que a loja estava caminhando para uma crise séria. E o pior é que Newton parecia completamente alheio aos problemas. Em casa, ele se gabava de sua excelente gestão e de como estava salvando a empresa. A loja está indo muito bem sob minha administração, ele dizia à mesa de jantar. Francisco sabe que pode confiar em mim para tomar as decisões certas. Que bom, querido. Minha mãe respondia com admiração. Você é tão competente? Eu me controlava para não dizer nada. Afinal, oficialmente eu não deveria saber nada sobre os problemas da loja. Mas as coisas em casa continuavam piorando. Newton estava cada vez mais autoritário e desrespeitoso comigo. Como se o sucesso profissional que ele imaginava ter lhe desse mais autoridade para me diminuir. A gota d'água aconteceu em um domingo de outubro, durante um almoço em família. Estávamos conversando sobre política quando eu expressei uma opinião diferente da dele sobre um assunto econômico. Era uma discussão civilizada, até Newton perder completamente a compostura. Você não entende nada de economia, Isabela. Ele explodiu, batendo o punho na mesa. Fica aí repetindo o que leu na internet como se fosse especialista. Newton, eu estudei isso na faculdade. Posso ter uma opinião diferente da sua sem estar errada. Faculdade não é vida real. Você nunca gerenciou nada. Nunca teve responsabilidade verdadeira. Isso não te dá o direito de gritar comigo. Foi quando ele cruzou todas as linhas. Eu não tenho que te dar satisfação de nada. Você não é minha filha. Não tem direito a opinião nenhuma aqui. Você não é nada nesta casa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha mãe ficou pálida, mas não disse uma palavra. Nenhuma palavra de defesa, nem um protesto. Nada. Newton? Ela sussurrou, mas sem convicção.
Não, Carla. Já cansei de fingir. Ela precisa aprender qual é o lugar dela. Esta é a nossa casa, nossa família. Ela é apenas uma visitante. Levantei da mesa com as pernas bambas. Não de medo, mas de indignação pura. Está bem. Já entendi. E outra coisa, ele continuou, implacável. Não quero mais você aqui aos domingos, ou qualquer outro dia. Queremos nossa privacidade. Olhei para minha mãe, esperando. O quê? Que ela defendesse a própria filha? Que mandasse o marido parar com aquela loucura? Mãe? Ela desviou o olhar. Talvez seja melhor mesmo vocês dois darem um tempo para esfriar a cabeça. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Minha própria mãe estava me expulsando de casa para agradar o marido. Entendi. Foi tudo o que consegui dizer. Peguei minha bolsa e saí daquela casa sabendo que algo havia se quebrado para sempre. Não só entre mim e Newton, mas entre mim e minha mãe também. Chorei no carro inteiro até chegar no meu apartamento. Chorei de raiva, de decepção, de humilhação. Mas principalmente chorei porque finalmente entendi que eu estava completamente sozinha no mundo. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Na segunda-feira seguinte, liguei para Francisco e marquei uma reunião urgente. Era hora de parar de ser sócia silenciosa. Francisco, preciso te contar uma coisa. Newton é meu padrasto. Ele ficou chocado quando expliquei toda a situação familiar e o que havia acontecido no domingo anterior. Isabela, eu tinha desconfianças sobre a competência do Newton como gestor, mas não imaginava que ele fosse esse tipo de pessoa na vida pessoal. Pois é. E sabe o que mais me irrita? Ele fica se gabando em casa sobre como é um excelente profissional, como está salvando sua empresa. Enquanto isso, ele está quase afundando a loja. Francisco completou. Os números não mentem. Vendas em queda, estoque parado, fornecedores reclamando. Só não demiti ele ainda porque você é uma pessoa decente e estava tentando dar uma chance para ele se recuperar. Exato. Mas depois do que você me contou, acho que já passou da hora de tomarmos uma decisão. Passamos as próximas 2 horas analisando detalhadamente todos os relatórios dos últimos 6 meses. O quadro era ainda pior do que eu imaginava. Newton havia tomado várias decisões desastrosas por conta própria, incluindo compras de estoque sem autorização que comprometeram seriamente o fluxo de caixa. Olha isso aqui, Francisco mostrou uma nota fiscal. Ele comprou 300 peças de uma coleção de inverno, em pleno verão. Disse que estava antecipando a demanda. E vendemos quantas? 23 peças. O resto está encalhado no estoque até hoje. Era cada erro mais grave que o anterior. Contratos assinados sem consulta, descontos dados sem critério, funcionárias desmotivadas por causa do ambiente autoritário que ele criava. E o pior, ele havia começado a atrasar pagamentos de fornecedores para cobrir seus próprios erros de gestão. Francisco, como sócia, eu gostaria de propor oficialmente a demissão do Newton por má gestão. Ele suspirou. Isabela, você sabe que isso vai causar um terremoto na sua família. Que família? O homem me expulsou de casa, disse que eu não sou nada, que não tenho direito à opinião. E minha mãe concordou com ele. Se isso é família, eu dispenso. Tem certeza? Porque depois que fizermos isso, não tem volta. Pensei na carta do meu pai, nas palavras dele sobre não deixar ninguém me diminuir. Pensei em todos os meses engolindo humilhações, sendo tratada como se fosse inferior. Pensei na minha mãe escolhendo o marido em vez da própria filha. Tenho certeza absoluta. Francisco concordou em convocar uma reunião extraordinária com o contador e o advogado da empresa para a sexta-feira seguinte. Oficialmente, seria uma auditoria de rotina. Newton seria informado apenas na véspera, para não dar tempo de ele arrumar os números. Durante toda aquela semana, me senti estranha. Era como se estivesse vivendo uma vida dupla. Durante o dia, eu ia trabalhar normalmente no meu emprego na consultoria, mas minha cabeça estava completamente focada no que aconteceria na sexta-feira. Newton não fazia ideia do que estava por vir. Na verdade, segundo minha mãe me contou por mensagem,
Ela ainda tentava manter algum contato, apesar da situação. Ele estava mais arrogante do que nunca. Isa, seu padrasto está muito confiante no trabalho. Disse que o Francisco finalmente reconheceu o valor dele e que vai ter uma reunião importante sobre o futuro da empresa. Mal sabia ele. Na quinta-feira à noite, Francisco ligou para Newton informando sobre a reunião. Newton, preciso que você venha amanhã às 10 horas. Vamos fazer uma análise completa dos resultados do semestre e discutir os planos para o próximo período. Claro, Francisco. Estou ansioso para mostrar os resultados do meu trabalho. Tenho certeza de que você ficará impressionado com o crescimento que conseguimos. Crescimento. Ele realmente acreditava nisso. Na sexta-feira, cheguei à loja às 9h30 da manhã. Francisco, o contador Eduardo e o advogado Dr. Marcos já estavam na sala de reuniões organizando todos os documentos. Meu coração estava disparado, mas eu me sentia estranhamente calma. Tem certeza de que quer fazer isso, Isabela? Francisco perguntou uma última vez. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Newton chegou pontualmente às 10 horas, trajando seu melhor terno e carregando uma pasta cheia de papéis que ele havia preparado para impressionar. Entrou na sala cumprimentando todo mundo com aquele sorriso confiante que eu conhecia bem. Bom dia, pessoal. Francisco, trouxe alguns relatórios que preparei sobre nosso desempenho. Acho que você vai gostar dos números. Foi quando ele me viu sentada à mesa com uma pilha de documentos na minha frente. Isabela, o que você está fazendo aqui? Francisco se levantou. Newton, gostaria de apresentar oficialmente a Isabela Silva, nossa sócia minoritária e coproprietária de 30% da Elegance Moda Feminina. A expressão do rosto de Newton foi mudando lentamente, como se ele estivesse processando as palavras uma por uma. Primeiro confusão, depois descrença, depois algo próximo do pânico. Como assim, sócia? Que brincadeira é essa? Não é brincadeira, Newton, eu disse calmamente. Sou sócia há 8 meses. Investi R$150 mil na empresa. Isso é impossível. Francisco, você não pode ter feito isso sem me consultar. Na verdade, posso sim, Francisco respondeu. Sou o sócio majoritário. E agora, como você deve imaginar, precisamos conversar sobre alguns problemas graves na gestão da loja. O contador Eduardo começou a apresentar os números. Cada relatório era pior que o anterior. As vendas haviam caído 25% nos últimos 6 meses. O estoque estava com mercadorias paradas que somavam mais de R$80 mil e havia R$50 mil em contas atrasadas com fornecedores. Esses números devem estar errados. Newton começou a se defender. Eu mantenho o controle rigoroso de tudo. Newton, eu interrompi, abrindo uma pasta com documentos. Você autorizou a compra de 200 bolsas de uma marca que nunca vendemos aqui. Custaram R$300 cada uma. Vendemos exatamente 12 peças. O prejuízo foi de mais de R$50 mil só nessa operação. Eu achei que seria uma boa oportunidade de expandir nosso público. Sem consultar os sócios? Sem pesquisar o mercado? Sem nem ao menos perguntar para as vendedoras se havia demanda? Ele estava suando agora. E tem mais, Eduardo continuou. Os atrasos nos pagamentos estão afetando nossa relação com fornecedores importantes. 3 deles já ameaçaram cortar o fornecimento. Isso é estratégia de negociação, Newton explodiu. Todo bom gestor negocia prazos. Negociar é uma coisa. Dr. Marcos, o advogado, entrou na conversa. Atrasar pagamentos por falta de fluxo de caixa é outra completamente diferente. E segundo nossos registros, você tem feito isso sistematicamente. Por 2 horas, apresentamos cada erro, cada decisão mal tomada, cada prejuízo que poderia ter sido evitado. Newton tentou se defender, culpou a economia, culpou as funcionárias, culpou até mesmo os clientes por não entenderem qualidade. Tudo menos assumir a própria incompetência. E o pior de tudo, eu disse quando chegou minha vez de falar, é que você chega em casa todo dia se gabando de como é um excelente profissional, como está salvando a empresa.
Enquanto isso, está quase afundando o negócio que Francisco construiu ao longo de 15 anos. Isabela, você não entende nada de gestão empresarial. Não entendo? Sou formada em administração, trabalho em consultoria há 2 anos e, mais importante, sou sócia desta empresa há 8 meses. Tenho observado cada movimento seu, cada decisão errada, cada oportunidade perdida. Newton ficou em silêncio por alguns segundos, processando a situação. Você fez isso por vingança. Por causa da discussão de domingo. Não, Newton. Eu fiz isso porque você é um gestor incompetente que está destruindo uma empresa da qual eu sou dona de 30%. A discussão de domingo só me fez perceber que não preciso mais fingir que você é uma pessoa decente. Francisco assumiu o controle da reunião. Newton, após análise detalhada dos resultados e considerando os prejuízos causados por decisões tomadas sem autorização, decidimos encerrar seu contrato como gerente da Elegance Moda Feminina. Vocês não podem fazer isso comigo. Trabalho aqui há 6 anos. Podemos sim. Dr. Marcos mostrou os documentos. Má gestão é justa causa para demissão. Você causou prejuízos comprovados de mais de R$100 mil em decisões não autorizadas. A cara de Newton naquele momento foi uma das coisas mais satisfatórias que já vi na vida. O homem que me humilhava constantemente, que dizia que eu não entendia nada de negócios, que me tratava como se eu fosse inferior, descobriu que eu era, literalmente, a chefe dele. Isso é golpe! Ele gritou. Você está usando sua posição para me perseguir. Perseguir? Newton, você foi demitido por incompetência profissional comprovada. Tem tudo documentado. Se você quiser questionar na justiça, fique à vontade. Temos todos os comprovantes dos seus erros. Ele tentou uma última cartada. Francisco, você vai destruir nossa parceria por causa dessa menina mimada? Essa menina mimada é minha sócia. Francisco respondeu firmemente. E tem demonstrado muito mais competência e visão de negócios do que você jamais teve. Newton recolheu suas coisas em silêncio. Mas eu vi no olhar dele que aquilo não havia terminado. Ele tentaria alguma coisa para se vingar, tenho certeza. E não demorou muito para ele agir. Na segunda-feira seguinte, minha mãe me ligou histérica. Isabela, o que você fez? Newton chegou em casa destruído. Disse que você armou uma conspiração contra ele. Mãe, Como assim você é sócia da empresa onde ele trabalhava? Por que não me contou? Por que você escolheu ficar do lado dele quando ele me humilhou e me expulsou de casa? Lembra? Mas isso é diferente. Você destruiu o emprego dele por vingança. Não foi vingança, mãe. Foi competência profissional. Ele estava afundando a empresa. Não acredito que minha própria filha seja capaz de uma coisa dessas. E ela desligou na minha cara. Durante os dias seguintes, Newton orquestrou uma verdadeira campanha de difamação contra mim. Ligou para vários parentes contando sua versão da história, onde eu era uma filha ingrata que havia tramado para destruir a vida dele. Minha tia Regina me ligou preocupada. Isa, o Newton está contando para todo mundo que você inventou essa história de ser sócia só para prejudicar ele. Diz que você está mentindo. Tia, eu tenho todos os documentos. Posso provar tudo. Ele também disse que você sempre foi problemática, que sua mãe vivia preocupada com seu comportamento. Era inacreditável. O homem estava reescrevendo completamente a história, se fazendo de vítima e me pintando como vilã. Mas eu não estava mais disposta a me defender ou explicar minhas ações para ninguém. Tinha coisas mais importantes para fazer. Com Newton fora da empresa, Francisco e eu começamos a reestruturar completamente a loja. Primeiro, conversamos com todas as funcionárias para entender os problemas internos e ouvir sugestões de melhoria. Vocês não têm ideia do alívio que sentimos, disse Carla. Trabalhar com o Sr. Newton estava ficando impossível. Ele não ouvia ninguém, tratava a gente como se fôssemos incompetentes. Eu tinha várias ideias para melhorar as vendas, complementou Jéssica, mas ele sempre cortava minhas sugestões dizendo que eu não entendia do negócio. Implementamos todas as mudanças que Newton havia recusado durante anos. Criamos perfis nas redes sociais,
Organizamos o estoque de forma mais eficiente, estabelecemos um programa de treinamento para as funcionárias e, mais importante, criamos um ambiente onde todo mundo podia dar sugestões e opiniões. Os resultados começaram a aparecer rapidamente. Em apenas 3 semanas, as vendas aumentaram 15%. As funcionárias estavam motivadas, os clientes elogiavam o novo atendimento e até conseguimos renegociar as dívidas com os fornecedores. Isabela, você tem um talento natural para isso, Francisco comentou durante uma reunião. Em 3 semanas conseguiu resultados que eu tentava há anos. Mas o que mais me orgulhava não eram os números. Era ver as funcionárias felizes, motivadas, sentindo que faziam parte de algo importante. Era o oposto completo do ambiente tóxico que Newton havia criado. Enquanto isso, ele continuava sua campanha de difamação. Descobri por uma amiga que ele estava frequentando os mesmos lugares que minha mãe, contando para qualquer um que quisesse ouvir como eu havia traído a família. Ele criou aquela menina como se fosse filha própria, ouvi que ele dizia. E ela retribuiu destruindo a vida dele por pura maldade. Minha mãe havia comprado completamente essa narrativa. Quando tentei ligar para ela algumas vezes, ela ou não atendia ou dizia que estava muito magoada para conversar. A verdade é que doía. Doía muito. Apesar de tudo, eu ainda amava minha mãe e queria que ela entendesse meu lado da história. Mas aos poucos fui percebendo que ela havia feito a escolha dela muito antes da discussão de domingo. Ela havia escolhido acreditar em Newton em vez de confiar na própria filha. Foi nessa época que decidi dar um passo que mudaria tudo para sempre. Francisco, quero assumir oficialmente a gerência da loja. Ele ficou surpreso com minha proposta. Isabela, você tem certeza? É uma responsabilidade grande e você ainda trabalha na consultoria. Vou sair da consultoria. Esta é minha chance de provar que posso gerenciar meu próprio negócio. E depois de tudo que aconteceu, preciso me focar no que realmente importa. Ele concordou. Afinal, eu era sócia e havia demonstrado muito mais competência em 3 semanas do que Newton em 6 anos. Quando saí da consultoria para assumir a gerência da loja, alguns colegas questionaram minha decisão. Isa, você está jogando fora uma carreira promissora para trabalhar numa lojinha, disse Lucas, um colega com quem eu havia feito alguns projetos. Lucas, é minha lojinha. Sou dona de 30% dela. A expressão de surpresa dele foi hilária. Ninguém esperava que eu, a estagiária quietinha, fosse empresária. Nos primeiros meses como gerente oficial, me dediquei completamente à loja. Chegava às 8 da manhã e saía às 7 da noite, estudando cada aspecto do negócio. Fiz cursos online de gestão de varejo, li dezenas de livros sobre administração de pequenas empresas, conversei com outros empresários para trocar experiências, e os resultados continuaram melhorando. No final do primeiro trimestre sob minha gestão, as vendas haviam aumentado 42% em relação ao mesmo período do ano anterior. Conseguimos quitar todas as dívidas em atraso e ainda fazer uma reserva para emergências. Isabela, você transformou completamente este negócio, Francisco me disse durante nossa reunião trimestral. Estou impressionado com sua dedicação e competência. Obrigada, Francisco. Mas isso é só o começo. Tenho muitos planos para expandir. E eu realmente tinha. Estava planejando uma segunda unidade, explorando a possibilidade de vendas online, estudando parcerias com influenciadoras locais. A loja que Newton estava afundando se tornou um negócio próspero e em crescimento. Mas o universo ainda tinha algumas surpresas reservadas para mim. Em um sábado de manhã, enquanto eu estava organizando o estoque, uma das funcionárias me chamou. Isabela, tem uma senhora aqui querendo falar com você. Diz que é sua mãe. Meu coração disparou. Fazia 4 meses que não falávamos. Quando saí do estoque, vi minha mãe parada no meio da loja, olhando ao redor com uma expressão que não consegui decifrar. Mãe? Oi, filha. Ela parecia diferente. Mais magra, com olheiras, menos arrumada do que o normal. Posso conversar com você? Levei ela para minha pequena sala nos fundos da loja. O silêncio foi constrangedor por alguns segundos.
Isabela, eu preciso te pedir desculpas. Não era isso que eu esperava ouvir. Desculpas? Pelas coisas que eu disse. Por ter ficado do lado dele. Por não ter te defendido quando deveria. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Mãe, o que aconteceu? Descobri algumas coisas sobre o Newton. Coisas que mudaram tudo. Ela me contou que havia encontrado por acaso algumas conversas dele no celular com outros funcionários da empresa onde ele trabalhava antes da nossa loja. Conversas onde ele falava mal de mim desde o primeiro dia. Ele dizia coisas horríveis sobre você, Isa. Chamava você de filhinha de papai mimada. Dizia que você era arrogante, que precisava aprender humildade. E isso desde quando vocês mal se conheciam. Mãe, e tem mais. Ele mentiu sobre o dinheiro que ganhava. Descobri que o salário dele era muito menor do que ele me contava. Ele inventava comissões e bonificações que não existiam para me impressionar. Minha mãe estava desmoronando na minha frente. Ele me usou, Isabela. Me usou para ter uma vida mais confortável e ao mesmo tempo se divertia humilhando minha filha. E eu fui estúpida o suficiente para deixar. Por que você não percebeu antes? Porque eu queria muito acreditar que havia encontrado alguém que me amava de verdade. Depois do seu pai, eu me senti tão sozinha, tão insegura. Quando o Newton apareceu, pareceu um presente. Eu não queria ver os defeitos dele. Ela chorou por longos minutos enquanto eu processava tudo o que ela estava me contando. E sabe o pior? Quando ele foi demitido, começou a me culpar por não ter educado você direito. Dizia que a culpa era minha por ter criado uma filha rebelde e vingativa. E o que você respondeu? No começo, nada. Eu ainda acreditava na versão dele. Mas ontem ele passou dos limites. Minha mãe me contou que Newton havia tentado convencê-la a me processar por danos morais, alegando que eu havia conspirado para destruir a vida dele. Quando eu disse que não faria isso, ele gritou comigo, me chamou de fraca. Disse que eu era uma mãe patética que não sabia defender o marido. E aí você percebeu que ele nunca me amou de verdade, que só estava comigo por conveniência, e que eu sacrifiquei minha relação com minha própria filha por um homem que não valia nada. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Era muita coisa para processar. Mãe, onde você está morando agora? Saí de casa. Estou na casa da sua tia Regina temporariamente. Não conseguia mais ficar no mesmo teto que ele. E o divórcio? Já procurei um advogado. Quero resolver isso o quanto antes. Olhei para minha mãe e vi pela primeira vez em anos a mulher que eu conhecia antes de Newton entrar em nossas vidas. Fragilizada, mas determinada a consertar os erros. Isa, eu sei que não tenho direito de pedir perdão depois de tudo que aconteceu. Eu escolhi ele em vez de você, e isso é imperdoável. Mãe, mas se você me permitir, eu gostaria de tentar reconstruir nossa relação. Lentamente, sem pressa, do jeito que você quiser. Olhei ao redor da minha sala, para os relatórios de vendas na mesa, para as fotos das funcionárias numa confraternização que fizemos na semana anterior. Pensei em tudo que eu havia conquistado nos últimos meses, em como eu havia crescido e me fortalecido. Mãe, vou ser honesta com você. Doeu muito quando você ficou do lado dele. Doeu mais do que qualquer coisa que o Newton fez comigo. Eu sei, filha. Mas você é minha mãe. E apesar de tudo, eu ainda te amo. Claro que podemos tentar reconstruir nossa relação. Ela me abraçou chorando. E eu senti que uma parte de mim que estava machucada começou a cicatrizar. Agora me conta tudo sobre essa loja. Ela disse, secando as lágrimas. Quero entender como minha filha se tornou uma empresária de sucesso sem eu perceber. Passamos a tarde conversando. Mostrei para ela todos os relatórios, expliquei como havia me tornado sócia, contei sobre os planos de expansão. Ela ficou impressionada, mas principalmente orgulhosa. Seu pai ficaria muito orgulhoso de você, Isa. Muito orgulhoso. Você acha? Tenho certeza. Ele sempre dizia que você tinha um talento especial para negócios. E olha só o que você conseguiu. Quando ela estava saindo, me fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Isa,
O que vai acontecer com o Newton agora? Ele conseguiu outro emprego? Não faço ideia, mãe. E, sinceramente, não me interessa. Você não sente nem um pouquinho de pena dele? Pensei na pergunta dela por alguns segundos. Sabe, mãe, durante muito tempo eu senti raiva do Newton. Raiva por ele ter me humilhado, por ter me diminuído, por ter destruído nossa família. Mas agora eu sinto nada. Ele é irrelevante na minha vida. Como assim? Ele passou anos tentando me convencer de que eu não valia nada, de que eu não tinha competência, de que nunca seria bem-sucedida. E sabe o que aconteceu? Eu provei que ele estava completamente errado. Não só sou competente, como sou a chefe da empresa onde ele trabalhava. Minha mãe sorriu pela primeira vez desde que havia chegado. Você realmente cresceu, filha. Cresci porque precisei. E no final, acho que devo até agradecer ao Newton. Agradecer? Se ele não tivesse me humilhado tanto, talvez eu nunca tivesse encontrado a força para investir na loja, para me tornar empresária, para descobrir do que sou capaz. Ironicamente, tentando me destruir, ele me fez mais forte. Nos meses seguintes, minha relação com minha mãe foi se reconstruindo lentamente. Ela passou a me visitar na loja regularmente, e eu a ajudei durante o processo de divórcio. Newton tentou complicar as coisas, é claro, mas com um bom advogado conseguimos resolver tudo sem maiores problemas. Ele também tentou se vingar de mim de outras formas. Espalhou boatos no setor de que eu era uma empresária golpista, que havia conspirado contra um funcionário honesto. Mas a verdade é que meus resultados falavam por si só. Em um ano como gerente, a loja havia triplicado o faturamento e se tornado referência na região. Outros empresários começaram a me procurar para trocar experiências e até mesmo para parcerias. Minha reputação no mercado era excelente, então os boatos do Newton caíram no vazio. Um dia, soube por acaso que ele havia conseguido um emprego como vendedor em uma loja de departamentos. Não como gerente, não como supervisor. Vendedor. E segundo a pessoa que me contou, não estava indo muito bem. Parece que ele tem dificuldade de aceitar ordens. Foi o comentário que ouvi. Fica tentando dar palpites na gestão e criando atrito com os supervisores. Não pude deixar de achar irônico. O homem que me chamava de incompetente agora tinha dificuldades para manter um emprego básico de vendedor. Mas como eu havia dito para minha mãe, ele se tornou irrelevante na minha vida. Eu tinha coisas muito mais importantes para me preocupar. A loja continuava crescendo. Abri a segunda unidade 6 meses depois de assumir a gerência, e os planos para uma terceira já estavam em andamento. Contratei uma equipe de marketing digital que transformou nossa presença online. Criamos parcerias com influenciadoras locais que triplicaram nosso alcance nas redes sociais. Mais importante ainda, criei um ambiente de trabalho onde todas as funcionárias se sentiam valorizadas e ouvidas. Implementei um programa de participação nos lucros, ofereci treinamentos regulares e estabeleci canais claros de comunicação para sugestões e reclamações. Isabela, trabalhar aqui virou um prazer, me disse Jéssica durante uma de nossas reuniões mensais. É completamente diferente de como era antes. Antes vocês eram tratadas como funcionárias. Agora vocês são tratadas como parceiras, respondi. E era verdade. O sucesso da loja não era mérito só meu. Era resultado do trabalho em equipe, de um ambiente positivo, de pessoas motivadas trabalhando pelo mesmo objetivo. Francisco, que sempre foi meu mentor no negócio, ficou impressionado com meu desenvolvimento como empresária. Isabela, você superou todas as minhas expectativas. Em 18 meses, transformou uma empresa em crise em uma das lojas mais prósperas da região. Francisco, nada disso seria possível sem sua confiança. Você acreditou em mim quando nem eu mesma acreditava. Eu vi o mesmo talento que seu pai via. Só estava esperando você descobrir esse talento também. Foi durante nossa conversa que ele me fez uma proposta que mudaria tudo novamente. Isabela, estou pensando em me aposentar. Tenho 68 anos. Já trabalhei a vida toda. Quero aproveitar um pouco mais a família, viajar com minha esposa. Francisco,
E gostaria de te oferecer a oportunidade de comprar minha parte da empresa. Você se tornaria a sócia majoritária. A proposta me deixou sem palavras. Era uma oportunidade incrível, mas também uma responsabilidade enorme. Preciso pensar com calma, Francisco. É uma decisão muito importante. Claro, não há pressa, mas quero que saiba que não há ninguém em quem eu confie mais para cuidar do negócio que construí. Passei as semanas seguintes analisando a proposta sob todos os ângulos. Conversei com consultores financeiros, estudei as projeções de crescimento, avaliei minha capacidade de assumir uma responsabilidade tão grande. No final, a decisão foi fácil. Era isso que eu queria. Era para isso que eu havia nascido. Utilizei o restante da herança do meu pai, consegui um financiamento bancário com base nos excelentes resultados da empresa e me tornei a proprietária majoritária da Elegance Moda Feminina. Aos 30 anos, eu era dona do meu próprio negócio. Um negócio próspero, em crescimento, com uma equipe fantástica e uma reputação excelente no mercado. Na festa de inauguração da terceira unidade, com minha mãe ao meu lado e todas as funcionárias comemorando, eu me lembrei das palavras do meu pai. Um dia você vai descobrir que é mais forte do que imagina. Ele estava certo. Eu descobri. E sabe o que é mais interessante? Algumas semanas depois da festa, soube que Newton havia perdido o emprego de vendedor. Segundo me contaram, foi demitido por problemas de relacionamento com a equipe e resistência a orientações da supervisão. Ele, que sempre se achava um grande gestor, um grande líder, não conseguia nem mesmo ser um bom funcionário subordinado. Minha mãe me contou que ele tentou procurá-la algumas vezes depois do divórcio. Primeira para tentar uma reconciliação, depois para pedir ajuda financeira, por último para desabafar sobre como a vida estava difícil. E o que você respondeu? Que ele deveria procurar a Isabela. Afinal, ela é empresária de sucesso. Talvez pudesse dar algumas dicas de como conseguir um emprego. Rimos juntas dessa resposta. Era engraçado como as coisas haviam se invertido completamente. O homem que me humilhava por não ter experiência de vida, agora estava desempregado e com dificuldades financeiras. Enquanto eu, a menina mimada sem competência, era proprietária de uma empresa em expansão com 16 funcionárias e 3 unidades. A ironia da vida às vezes é poética. Hoje, 2 anos depois de tudo começar, minha empresa fatura mais de R$200 mil por mês. Estou planejando a 4ª unidade e estudando a possibilidade de franquear o modelo de negócio. Também voltei a estudar. Estou fazendo uma especialização em gestão empresarial para me aperfeiçoar ainda mais. Minha relação com minha mãe está completamente reconstruída. Ela trabalha meio período como consultora de estilo em uma das lojas e está muito feliz. Às vezes ela comenta como se arrepende de ter desperdiçado tanto tempo com Newton. Se eu tivesse te apoiado desde o início, talvez pudéssemos ter sido parceiras muito antes. Mãe, as coisas acontecem no tempo certo. Talvez eu precisasse passar por tudo aquilo para descobrir minha força. E é verdade. Eu precisava ser testada, precisava ser desafiada, precisava descobrir do que era capaz quando era empurrada contra a parede. Newton conseguiu outro emprego há alguns meses, como vendedor em uma loja pequena no interior. Segundo ouvi, está bem mais humilde agora, menos arrogante. Talvez a vida tenha ensinado para ele algumas lições que ele precisava aprender. Mas isso não me interessa mais. Ele é parte do meu passado, uma etapa que eu precisei superar para chegar onde estou hoje. Às vezes, quando estou na minha sala administrando a empresa, olhando os relatórios de crescimento, planejando novas expansões, eu me lembro daquela conversa telefônica que abriu essa história toda. Eduardo me ligando preocupado com os números desastrosos do Newton. Se ele soubesse que estava ligando para a dona da empresa... Ontem, uma das funcionárias mais novas me perguntou qual era o segredo do meu sucesso. Como eu havia conseguido construir tudo isso tão jovem? O segredo, respondi, é nunca deixar ninguém te convencer de que você é menor do que realmente é. E quando alguém tentar te diminuir, use isso como combustível para provar o contrário. É isso que aprendi com toda essa experiência. Newton tentou me quebrar.
Me convencer de que eu era insignificante, de que nunca seria nada. No final, ele só conseguiu despertar uma força que nem eu sabia que tinha. Hoje sou empresária, emprego 16 pessoas, movimento centenas de milhares de reais por mês, e sou respeitada no meio empresarial da cidade. Tudo isso aos 30 anos. Não por vingança, não por raiva, mas por competência, dedicação e coragem de acreditar em mim mesma quando ninguém mais acreditava. E sabe a melhor parte de toda essa história? Semana passada, estava analisando currículos para contratar um novo supervisor administrativo quando reconheci um nome: Newton Silva. Ele havia mandado o currículo para trabalhar para mim, para a empresa dele qual ele havia sido demitido por incompetência, para a menina mimada que ele dizia não entender nada de negócios. Guardei o currículo na gaveta. Não com raiva ou desejo de vingança. Simplesmente porque ele não tem o perfil que procuro. Preciso de pessoas competentes, dedicadas, que saibam trabalhar em equipe. Newton nunca teve nenhuma dessas qualidades. Mas se vocês estão passando por algo parecido, se tem alguém na vida de vocês tentando convencê-los de que vocês não são capazes, não são suficientes, não vão conseguir, usem isso como combustível. Provem que essa pessoa está errada. Não façam por vingança. Façam por vocês mesmos. Porque no final das contas, o melhor tipo de justiça é o sucesso. E o sucesso que você constrói com suas próprias mãos é algo que ninguém pode tirar de você. Hoje sei que meu pai estava certo quando dizia que eu descobriria minha força. Só não imaginava que seria o homem que tentou me destruir quem me ajudaria a encontrá-la.